layout físico de uma operação produtiva preocupa-se com a localização física dos recursos de transformação. Definir o layout físico é decidir onde colocar todas as instalações, máquinas, equipamentos e pessoal da produção. O layout físico é uma das características mais evidentes de uma operação produtiva porque determina sua força e aparência. É aquilo que a maioria das pessoas nota quando entra pela primeira vez em um lugar. Também se determina a maneira pelo qual os recursos transformados fluem no meio da operação, mudanças relativamente pequenas na localização de uma máquina ou fábrica de um dos bens em um supermercado, ou a mudança de salas em um centro esportivo, podem afetar o fluxo de materiais e pessoas com a operação. Isto, por sua vez, pode afetar os custos e a eficácia de geração da produção. Existe uma série de razões pelas quais as decisões de layout físico são fundamentais. O layout físico é frequentemente uma atividade difícil e de longa duração devido às dimensões físicas dos recursos de transformações movidos. O rearranjo de layout físico de uma operação existente pode interromper seu funcionamento normal, levando à insatisfação do cliente ou a perdas da produção. Se o layout físico está errado, pode levar a padrões de fluxo excessivamente longos ou confusos, estoque de materiais, filas de clientes formando-se ao longo da operação, inconveniências para os clientes, tempos de processamento desnecessariamente longos, operações inflexíveis e altos custos. Manter a extensão do fluxo. O fluxo de materiais, informações ou clientes deve ser canalizado pelo layout físico de forma a atender os objetivos da operação. Em muitas operações, isso significa minimizar as distâncias percorridas pelos recursos transformados, embora isto nem sempre ocorra, pois os supermercados gostam de garantir que os clientes passem por determinados produtos em seu trajeto dentro da loja. Possibilitar a clareza de fluxo. Todo o fluxo de materiais e clientes deve ser sinalizado de forma clara e evidente para consumidores e para a mão de obra. Operações de serviço em geral usam roteiros sinalizados, como alguns hospitais que usam faixas pintadas no chão com diferentes cores para identificar o roteiro para os diferentes departamentos. Proporcionar o conforto da mão de obra, ou seja, ela deve ser alocada para locais distantes de partes barulhentas ou desagradáveis da operação. O layout físico deve prover um ambiente de trabalho bem ventilado, iluminado e, quando possível, agradável. Facilitar a coordenação gerencial. A supervisão e coordenação devem ser facilitadas pela localização da mão de obra e dispositivos de comunicação. Possibilitar o acesso, o que significa que todas as máquinas, equipamentos e instalações devem estar acessíveis para permitir adequada limpeza e manutenção. Fazer o uso do espaço. Todos os layouts físicos devem permitir o uso adequado do espaço disponível da operação. Ter flexibilidade de longo prazo. Os layouts físicos devem ser mudados periodicamente. À medida que as necessidades da operação mudam, um layout físico terá sido concebido com as potenciais necessidades futuras da operação em mente. Etapas para se determinar o layout físico. As principais etapas para se determinar o layout físico são: analisar sobre o que se pretende que o layout físico propicie. Neste caso, são os objetivos estratégicos da operação que devem ser muito bem compreendidos. Selecionar o tipo de produção de manufatura ou, considerando a característica do volume, a quantidade de produtos e serviços padronizados oferecidos e a variedade de produtos ou serviços produzidos e oferecidos. Selecionar o layout físico básico, ou seja, a forma geral do layout de recursos produtivos da operação. Na prática, a maioria dos layouts físicos deriva de apenas 4 tipos básicos de layout físico e um tipo de produção não necessariamente implica um tipo básico de layout físico em particular. São eles: o layout físico posicional, também conhecido como layout físico de posição física. Neste caso, os recursos transformadores é que se movem entre os recursos transformados, ou seja, em vez de materiais, informações ou clientes fluírem por meio de uma operação, quem sofre o processamento fica estacionário, enquanto o equipamento, maquinário, instalações e pessoas movem-se para a cena do processamento na medida do necessário. Layout físico por processo. É assim chamado porque as necessidades e conveniências dos recursos transformadores que constituem o processo de operação dominam a decisão sobre o layout físico. No layout por processo, processos similares são localizados juntos um do outro. Isso se deve à conveniência para a operação de mantê-los juntos, pois dessa forma a utilização dos recursos transformadores é beneficiada. Isso significa que, quando produtos, informações ou clientes fluírem com a operação, eles percorrerão um roteiro de processo a processo, de acordo com as suas necessidades, diferentes do produto ou clientes
Layout físico celular. Layout físico celular é aquele em que os recursos transformados, entrando na operação, são pré-selecionados ou pré-selecionam a si próprios, para se movimentar para uma parte específica da operação, que é a célula na qual todos os recursos transformadores necessários a atender às suas necessidades imediatas de processamento se encontram. A célula em si pode ser organizada segundo o layout físico por processo ou produto. Layout físico por produto envolve localizar os recursos produtivos transformadores inteiramente segundo a melhor conveniência do recurso que está sendo transformado. Cada produto, elemento de informação ou cliente segue um roteiro pré-definido no qual a sequência de atividades requerida coincide com a sequência na qual os processos foram arranjados fisicamente. Este é o motivo pela qual às vezes esse tipo de layout físico é chamado de layout físico em fluxo ou em linha. O fluxo de produtos, informações ou clientes é muito claro e previsível no layout físico por produto, o que se faz dele um layout relativamente fácil de controlar. Determinando o layout físico produtivo e tipos de layouts. Exposição das vantagens e desvantagens de cada tipo de layout, sendo posicional, por processo, celular ou produto.